Eu estou muito feliz de estar aqui, podendo novamente compartilhar com vocês uma palavra, mas eu preciso ser muito honesta, porque é um desafio muito grande poder pregar logo depois da conferência como a que nós tivemos, onde Deus fez muito, mas a gente não escolhe o dia de pregar, e sim o Senhor. E só pegando um gancho na conferência, essa palavra que eu vou ministrar hoje, já faz bastante tempo que o Senhor falou para que eu compartilhasse com vocês, e como demorou um pouco assim para eu entender o que era para ser falado, eu fui anotando assim muitas coisas e eu não conseguia montar um esboço. Era muita coisa para falar e na hora que eu sentava para montar os tópicos, eu não conseguia formar. E por não formar o esboço, eu falava assim: eu não vou falar com o João porque eu não formei o esboço ainda. Então eu preciso montar esse esboço. Porque, de certa forma, o esboço me dava uma segurança. Quem me conhece de pertinho sabe o tanto que é um desafio estar aqui para poder pregar, encarar vocês, não é fácil. E eu estava muito resistente a isso, porque eu queria o esboço pronto. Mas com o Senhor nós temos que dar o passo, que depois Ele faz a parte dele. Precisa de uma atitude nossa. E na conferência eu fui muito confrontada, eu não sei quantos de vocês estavam aqui na sexta-feira, e foi ali que o Senhor deu uma voz de ordem, de comando, para que eu falasse com o João, para poder compartilhar essa palavra. E falei ali com ele, interrompi a adoração dele na hora, porque quando o Senhor fala, a gente tem que correr. E aí, a hora que o Senhor falou, bem na hora que ele falou, o João foi e sentou. Quando o João sentou, eu falei: Deus, ele sentou, vou atrapalhar ele. Mas aí eu fui e obedeci. E, para minha surpresa, o João me colocou para pregar hoje. Na verdade, não é o João, e sim o Senhor. Eu preciso ser muito sincera com vocês. Eu não estou aqui para jogar um balde de água fria em vocês. Muito pelo contrário. É uma palavra que é muito simples, mas, ao mesmo tempo, é uma palavra um pouco desconfortável de se ouvir. E eu queria deixar muito claro que as bênçãos do Senhor, elas são para nós. O Senhor declara isso na palavra dEle, mas muitas das vezes nós invertemos um pouquinho as prioridades e as bênçãos do Senhor, até as coisas desse mundo que o Senhor tem para nós, que são coisas boas, que é uma família, muitas das vezes um carro, uma casa, só que nós invertemos tanto as prioridades e focamos muito nisso. E o tema da palavra é um ídolo chamado eu. Eu acho que eles vão projetar aqui para a gente. Não vai ser tão legal de ouvir, mas eu creio que você vai receber. E eu estou com muito temor no meu coração de poder compartilhar isso aqui com vocês, porque nós somos uma geração do eu quero, do eu preciso, eu necessito, eu só serei feliz se eu tiver isso ou aquilo. E essas coisas, elas vão ganhando forma dentro do nosso coração e, de certa forma, vai ali nos consumindo. E a Bíblia é muito clara quando fala sobre idolatria. Lá em Isaías 44, versículo 9 e 10, fala assim, fala sobre a insensatez da idolatria. E os textos dizem assim: como são tolos os que fabricam ídolos, esses objetos que tanto estimam não têm valor algum. Os que adoram ídolos não sabem disso, por isso serão envergonhados. Quem, senão um tolo, faria seu próprio Deus um ídolo em que nada pode ajudá-lo? Então, quando se fala de ídolos, nós associamos o ídolo à imagem. E não necessariamente o ídolo é só uma imagem. O ídolo é tudo aquilo que você tira, que você coloca como centro no seu coração, tirando o lugar de prioridade de Deus. Então, muitas das vezes, o ídolo é aquele desejo do seu coração que está queimando dentro de você. E até as bênçãos de Deus, elas acabam se tornando um ídolo para a gente. Então, tudo aquilo que você coloca a sua confiança, você pode ter certeza que aquela coisa ou pessoa já se transformou um ídolo no seu coração. Então, a gente precisa ficar muito atento a esses altares que nós estamos construindo para prontamente destruí-los. Então, o ídolo pode ser os números, pode ser amigos, seguidores, likes, dinheiro, bênção, aprovação, emprego, casamento. A sua própria imagem pode ser o seu ídolo. Um ídolo pode ser filho,
entre outras coisas. E talvez nessa noite, o Senhor vai começar a mostrar para você que certos apegos que você tem, na verdade, já se transformou um ídolo. Porque nós não estamos preocupados, às vezes, com as coisas ali que Deus tem, aqueles direcionamentos que o Senhor nos dá. Porque nós estamos tão focados em construir uma carreira, tão focados nas nossas coisas e nas nossas vontades, que simplesmente a gente apresenta para Deus uma listinha do eu quero. Então você apresenta ali para Deus e nós acabamos nesse desejo todo virando consumidores de Deus. Então, ei Deus, o Senhor precisa me dar isso. Ei Deus, eu me formei, então agora o Senhor precisa me dar o melhor emprego. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero a minha empresa, eu quero o ministério, eu quero ser mãe, eu quero ser pai. Ei Deus, o Senhor me prometeu que eu seria um empresário muito rico e iria sustentar a obra do Senhor. Eu quero que isso aconteça logo. Está demorando muito. Eu quero uma casa, eu quero um carro. Então nota-se aqui que eu estou falando até de bênçãos que Deus tem para mim e tem para você. Só que o foco é tão grande que as bênçãos se transformam em ansiedade. E eu preciso te dizer uma coisa, ainda que doa. Tudo aquilo que rouba o lugar de Deus na nossa vida, nós vamos perder. Porque Ele precisa ser o centro. Então, se outra coisa tem sido o centro do seu coração, você vai precisar rever isso nessa noite. É uma noite, sim, de renúncia, é uma noite, sim, de entrega, e entregar dói. Eu não estou falando que é algo fácil, é algo extremamente desafiador, porque nós estamos apegados a isso. E soltar da mão é muito difícil. Mas eu queria que você pensasse que, ao entregar algo, você está deixando. E se você sentir no coração, no final dessa palavra, de vir aqui entregar algo ao Senhor no altar, entenda que você vai entregar isso aqui e você vai voltar para casa sem. Então, esteja preparado para entregar de verdade. Amém? Gente, parece que eu estou batendo, né? Mas, assim, vocês vão entender já já também. Não foi fácil para mim, não. E uma outra coisa que eu queria deixar em questão com vocês é algo que também não é confortável. Porque Deus tem as promessas dele para nós e vai se cumprir em um tempo. E se Deus cumprisse a promessa dele para mim e para você em um tempo que não é aquele que nós imaginamos, como será que eu iria reagir? Porque você possivelmente tem um plano do seu coração. Certamente você apresentou para Deus esse plano, você ora por ele, mas e se Deus te dissesse que não vai ser dentro dessa data, desse ano, que você apresentou para Ele? Será que eu iria reagir muito bem a isso? Será que você também iria reagir bem? Se você é crente de verdade, certamente você tem um altar de entrega. Não tem como se relacionar com o Senhor e não ter um altar de entrega. Porque quando nós entregamos algo, nós vamos construindo um altar. Quando nós olhamos para a história de Abraão, nós admiramos toda a história, nós admiramos toda a entrega dele, porque foram renúncias grandes. Enquanto ele renunciava, ele iria construindo um altar de sacrifício. Então, quando Deus fala para Abraão, ei, Abraão, sai da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei, Abraão não tinha um plano. Abraão simplesmente obedece, largando tudo para trás. E lá na frente, quando a gente vê a entrega de Isaac, a gente acha a história linda, admira a fé dele, porque afinal, que entrega radical, que confiança e amor em Deus. Afinal, o Senhor era o centro do coração de Abraão. Mas Abraão simplesmente deixa um exemplo lindo para nós, de ele não era um homem apegado. Então, talvez eu não tenha esse coração de Abraão. Porque às vezes o Senhor pede para que eu faça algo ou para que eu entregue algo e eu não estou disposta a fazer aquilo que Ele tem pedido, porque eu estou muito apegada às minhas coisas. Eu preciso simplesmente fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Eu sei que é normal a gente ter vontades e a gente estipula algumas metas, e uma meta muito padrão é a meta
de até ali os 30 anos, a gente alcançar grandes coisas. É algo muito fixo, é um padrão mesmo da sociedade, onde a gente quer, antes dos 30 anos, chegar com a nossa casa, chegar com o nosso carro, com um relacionamento, tendo um filho. Então, são coisas que ocupam a nossa mente. E por que eu estou querendo frisar muito isso aqui? Porque hoje eu me deparo com jovens com 21, 22 anos que estão tristes porque não conseguiram, talvez, comprar um carro, não conseguiram um relacionamento e estão frustradas com isso. Há um tempo atrás, eu conversando sobre essa palavra numa roda de amigas, uma das meninas falou assim para mim: olha, eu me formo em tal ano, até lá certamente eu vou ter uma pessoa, e aí eu vou ter os meus filhos. E aí eu olhei para ela e falei assim: olha, mas se o Senhor tiver a sua família num outro tempo, você ficaria triste? Ela falou assim: mas não tem como acontecer em um outro tempo. Eu já vou estar formada. Então as coisas precisam acontecer. E não, as coisas não precisam acontecer no nosso tempo, porque nunca vai ser do nosso jeito. Porque principalmente se você entregou sua vida para Jesus, você sabe muito bem como que funciona. Então não adianta a gente ficar questionando ou reclamando de algumas coisas que acontecem. E eu sei que hoje as pessoas se frustram com o tempo que vai passando. E eu queria dizer para você, do fundo do coração, que o tempo não pode ter o poder sobre os nossos sonhos. Deus não tem um padrão para seguir. A história do outro é do outro. Deus não criou clones. Imagina se todo mundo tivesse a mesma história. Imagina se todo mundo conquistasse tudo antes dos 30 anos. Você pode ter, sim, a sua meta. Mas o Senhor vai determinar o final das coisas na sua vida, se assim você desejar. Eu sei que não é fácil ouvir, não é legal, não é nada confortável. Mas a gente precisa se preparar para quando alguma coisa acontecer diferente do que a gente planejou. As coisas, elas não vão andar juntas. Há um tempo atrás, sem querer, na verdade não foi sem querer, eu achei um vídeo no YouTube da Rebecca Nehmer, ela é irmã daquele humorista Jonathan Nehmer, e ali ela começou a contar a respeito do sofrimento dela de não ter filhos. Ela falou assim que programou a vida dela para casar aos 22 anos, conseguiu ali casar, ela e o Baruch, Paulo César Baruch, queriam assim organizar a vida deles financeiramente para depois ter um filho. Então, quando ela completou 26 anos de idade, ela começou a tentar engravidar. Só que ela não conseguia engravidar e até hoje eles não descobriram o motivo dela não poder engravidar. E ela disse que o foco dela era tão grande no filho que a vida dela se resumiu em ser mãe. E ela começou a questionar Deus. Não faz sentido Deus ser tão bom, porque se Ele fosse tão bom, Ele teria me dado filhos, eu poderia ser mãe. Até que com muito custo, o Senhor foi ali trabalhando, foi tratando no coração da Rebeca. Hoje ela tem 41 anos, ela simplesmente tirou a vontade de ser mãe do topo, colocou o Senhor e lida bem com isso, com a expectativa e com a esperança ainda de ser mãe. Vocês estão entendendo que não é errado sonhar com as bênçãos de Deus? É simplesmente, às vezes a gente inverte as prioridades e por isso que a gente se frustra, por isso que a gente sofre e acha que às vezes Deus está olhando muito mais para o outro do que para a gente. E ela fala que ela entendeu isso e que apesar de ainda ser um sonho dentro do coração dela, ela não se revolta mais ali contra o Senhor. Ela entendeu, ela reconhece o Senhor e coloca Ele no centro e silencia ali o eu, que é algo que não é muito fácil. Lá em Provérbios fala assim, em 16:1 fala: é da natureza do homem fazer planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Se Deus tirasse hoje de você aquilo que você mais ama, ou se Ele não desse para você aquilo que você deseja hoje, dentro do seu tempo, como você receberia isso?
Será que você permaneceria ativo no reino, fazendo as mesmas coisas que você faz e até mais? Será que você aceitaria o tempo de Deus na sua vida? Será que você reclamaria caso Ele não te desse algo no seu tempo ou não te desse por algum motivo ou propósito? Eu queria ler em Ezequiel 24, versículo 16 e 17, o texto, ele relata ali a morte da esposa de Ezequiel. Então ele fala, os versículos falam assim: Filho do homem, com um golpe tirarei de você o seu bem mais precioso. Contudo, você não deve mostrar tristeza alguma com a morte dela. Não chore, não derrame lágrimas, sofra em silêncio, mas não lamente junto ao túmulo. Não descubra a cabeça, nem tire as sandálias. Não siga os rituais de luto, nem aceite comida de amigos que vierem consolá-lo. Em outras versões, o texto fala assim: Filho do homem, com um golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Em outras versões, a delícia dos seus olhos. A gente sabe aqui que existia um propósito de Deus na morte da esposa de Ezequiel. Ezequiel foi preparado para viver isso, apesar de ser algo muito difícil. Existia um propósito porque o povo era muito rebelde, o povo era muito idólatra, e como um sinal de que eles não deveriam se lamentar na destruição do templo, o Senhor usou a vida de Ezequiel como testemunho. Então o povo não ouvia a voz de Deus, e aí eles tiveram que ouvir, de certa forma, o chicote de Deus. Mas eu não quero falar a respeito disso, eu quero olhar, e gostaria que você olhasse comigo também, a respeito da postura de Ezequiel. Foi uma obediência radical. Quando a Bíblia fala tirar a delícia dos olhos, tirar o prazer dos olhos, isso demonstra o tanto que ele a amava. Ele amava muito. E ainda assim aceitou a direção de Deus, ele aceitou a ordem, ele não questionou, ele não reclamou. Mas enquanto o Senhor tirava dele a delícia dos olhos dele, aquilo que ele mais amava, o mesmo Deus que tirava, era também o mesmo Deus que estava ali sustentando a vida de Ezequiel. Existia um propósito. Então, quando algo não acontece no seu tempo, ou quando o Senhor tira algo que você mais ama, existe um propósito, ainda que te custe muitas lágrimas, ainda que você não entenda. Existe um propósito perfeito de Deus. E eu sei que é muito difícil, às vezes, a gente lidar com isso, porque a gente apresenta ali a listinha do eu quero para Deus. Mas se a listinha de Deus fosse diferente para mim e para você, no sentido de, ei, não faça essa viagem que você gostaria de fazer nesse tempo. Não case com essa pessoa. Não entre em relacionamento com essa pessoa. Ei, não compre esse apartamento agora. Afinal, seria muito difícil ouvir essas coisas, porque são a delícia dos nossos olhos, o prazer dos nossos olhos, e muitas das vezes o nosso foco maior está nisso, estão nas coisas terrenas, ao invés da gente ter os olhos nas coisas que são eternas. Então nós precisamos parar e realinhar as coisas nas nossas vidas, pedir para que o Espírito Santo possa sondar a motivação do nosso coração, porque muitas das vezes, na pressa, na comparação com a vida do outro, no tempo do outro, onde aconteceu talvez um relacionamento mais cedo, você começa a fazer escolhas contrárias à vontade de Deus. Então a pressa, como diz lá em Provérbios, resulta em escolhas erradas. E eu queria falar com vocês, na verdade, desde quando Deus vem ministrando essa palavra no meu coração, Ele sempre frisou para que eu compartilhasse algo muito pessoal. E nessa madrugada, enquanto eu estava ali com o Senhor, orando pelo culto, pedindo ajuda para poder liberar tudo aquilo que Ele havia colocado no meu coração, Ele frisou muito a respeito do que eu vou falar agora. Então, ele frisava tanto que era como se eu tivesse vindo aqui só para falar o que eu vou falar agora. E talvez seja específico
para alguém aqui nessa noite. Eu sei que você também tem o seu plano natural, assim como eu também tenho o meu. Eu projetei a minha vida, algumas conquistas, antes dos meus 30 anos de idade. Só que algumas coisas, para mim, não deram certo. Eu lembro que quando eu estava conversando com uma amiga, há muitos anos atrás, eu tinha 15 anos de idade, e essa minha amiga ela tinha 13. Eu era nova lá na igreja, eu tinha saído de uma outra igreja, e ela começou a falar, na época, da filha do pastor. Ela falou assim: "Ô Dai, a filha do pastor, ela tem 25 anos, e você acredita que até hoje ela nunca namorou?" Quando ela falou isso para mim, eu fiz assim: "Nossa, nunca namorou? Ela nunca namorou." Eu falei: eu acho que nessa idade eu já vou estar casada. Eu acho que eu vou estar casada e vou estar com os meus filhos. Aí ela falou: "Eu também." Só que ela também não casou. Gente, não fala dos outros. Não fala. E eu vou revelar minha idade daqui a pouquinho, e não faz isso. Aí, o tempo foi passando, eu projetei o casamento também ali, eu acho que antes dos 25, mas a última vez que eu falei sobre casamento foi aos 26 anos. Eu falei: eu tenho que casar então até 28, porque aí eu tenho o primeiro bebê aos 30, porque eu não vou casar e já ter filho rápido de jeito nenhum. E com 32 anos eu vou ter o segundo bebê, talvez o terceiro bebê com 34, 35. Quando eu pensei 34, 35, eu falei: de jeito nenhum, vou estar muito mais velha. Então eu não gostaria. Então vai ficar nos dois. Eu fiz o meu plano natural, apresentei ele para Deus e não deu certo. Nesse ano, em março, eu completei 35 anos. Cuidado, não assusta. Eu completei 35 anos de idade e o casamento não chegou para mim. Eu não tenho a minha família. E eu nunca imaginei que eu chegaria aos 35 anos de idade sem o meu marido e sem os meus filhos. E eu queria deixar aqui para você, de coração, que isso não é uma frustração para mim. Eu não consigo sofrer pelo fato do casamento não ter chegado para mim. Eu nunca namorei sério. Eu também sonho em passar o Natal na casa da sogra, como vocês também. Gente! Mas não aconteceu. E nem por isso eu vou ficar frustrada. Sabe por quê? Porque existe uma expectativa, existe uma esperança de que o casamento vai chegar para mim. Então eu espero fazendo, eu espero produzindo. Eu não vou questionar Deus. Tudo bem, eu não gostaria realmente de casar depois dos 35 anos. Você não vai ouvir uma mulher falando que quer ser mãe depois dos 30, dos 35. Mas eu não vou brigar com Deus. Eu não vou falar: Deus, o Senhor deu o casamento para Laura aos 19 anos e não deu para mim com 35. A história é da Laura e eu estou fazendo a minha história. E existe um propósito na minha espera. Um dia eu vou entender. Então eu não consigo sofrer com isso. E eu vejo hoje que isso é uma grande frustração para muitas pessoas. Porque elas querem o relacionamento, elas fazem ali do relacionamento, não somente relacionamento, tá, gente? Estou frisando um pouquinho essa área, porque elas ficam contando os dias, elas ficam fazendo cálculos. E o Senhor nos pediu para viver um dia de cada vez. Então, se eu for ficar pensando: eu não sei quando eu vou casar. E se Jesus tiver para mim um casamento aos 40 anos? Meu Deus, mãe, depois dos 40 anos, amém, vamos vivendo. Sabe? Não vou ficar sofrendo com isso, não. Porque o mais importante eu já tenho. Então, se o Senhor quiser me dar uma família, amém. E eu creio que Ele vai me dar. Eu não desisti do casamento. O tempo ele não vai moldar os meus sonhos. Não aconteceu? Ok, Deus. O importante é que eu não te perdi. O importante é que eu não escolhi errado qualquer um que aparecesse. Sabe? Então, eu acho que é isso que a gente precisa focar. Mas eu falei de ídolos, né? E essa parte realmente de casamento não era mesmo um ídolo do meu coração. É uma área que eu me sinto segura em Deus, mas eu me sinto muito segura em Deus. E talvez seja por isso que Ele pediu para que eu abrisse isso aqui para vocês. Mas o ídolo do meu coração era uma outra coisa. O ídolo do meu coração
era um gosto específico, um perfil específico de pessoas. Eu sempre gostei, né, eu até falo para as minhas amigas, eu sempre gostei do mesmo perfil de menino. E não é físico, é jeito, é algo na personalidade. Então, na minha cabeça, isso era algo muito normal. É um gosto pessoal e ponto. Com o passar dos anos, ao invés de eu falar gosto pessoal, eu comecei a falar, eu tenho sonho de me casar com uma pessoa assim. Então, eu nunca olhava para alguém diferente do que eu queria. Eu lembro que 2 amigas aqui da igreja começaram a me confrontar a respeito disso. Elas falaram, Dai, você não pode ser assim. Você não sabe o que Deus tem para você. Talvez Deus tenha uma pessoa muito diferente do que você quer, das características que você busca. Quando ela disse isso, eu não gostei de ouvir, não foi legal ouvir. E aí eu falei para ela assim, tá, Deus pode até ter, mas tudo bem. Quando eu cheguei em casa, aquilo não soou legal dentro de mim, e eu falei, não, como é que Deus vai ter alguém diferente para mim? Porque quando um ídolo cresce dentro do nosso coração, quando o desejo cresce, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver, não consegue compreender. O meu desejo era absurdo por um perfil específico, e vou te falar, não é fácil de achar. A coisa não está fácil, eu ainda vou lá e cismo com o perfil mais difícil, de verdade, mas existe, eu não estou na bolha, de 10 você acha 1, mas tudo bem. E aí eu comecei a ficar incomodada com isso que elas tinham falado, e falei assim, eu vou entregar para Deus essa minha vontade, porque às vezes realmente eu não vou casar com uma pessoa assim. Só que quando eu fui entregar para Deus essa vontade, eu me lembrei das coisas que eu já havia entregado para Deus. E eu lembrei que as coisas que eu havia entregado não tinham voltado. Então eu falei, se eu entregar esse sentimento, essa vontade, possivelmente esse sonho não vai voltar. E aí eu travei a oração, não consegui fazer. E aí depois eu tentei fazer a oração de novo, não consegui. E na terceira vez, eu mais chorei do que entreguei. Mas na minha cabeça, eu tinha entregado o ídolo do meu coração. Passado uns 2 meses, eu fui ver um apartamento. Isso há uns 6 anos atrás. Quando eu sentei com o corretor, já tinha falado com ele no WhatsApp a respeito do apartamento. Quando eu cheguei lá, era muito dinheiro. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho esse dinheiro para comprar. E eu tirei um pouco o foco de toda a explicação e foquei no corretor. Às vezes você pensa assim, ei Dai, Deus estava te testando. E eu quero ler lá em Tiago 1, do 13 ao 15, que fala exatamente sobre o que às vezes a gente acha que Deus testa e Deus não testa. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Então nós somos atraídos por aquilo que está dentro, por aquilo que a gente deseja. Então quando eu tirei os olhos das contas, dos valores altos que eu teria que pagar, eu foquei no corretor. Quando eu olhei para ele, eu vi as características do que eu buscava, daquilo que mexia com o meu coração, e eu fiquei extremamente incomodada, porque além das características, ele tinha a beleza, e eu nem focava tanto na beleza, e ele tinha, porque Satanás faz um negócio bem assim, certinho para pegar a gente, ele é esperto. E aí eu fiquei vendo ele ali conversando, muito educado, falando lá as explicações, mais de 1 hora ouvindo aquele cara falar. Eu fui com um amigo ver esse apartamento, e quando a gente saiu para visitar um apartamento decorado, eu falei assim para o meu amigo, da onde saiu esse cara? O meu amigo, crente desviado, falou assim para mim, Dai, eu sou homem, e ficar elogiando é meio estranho. Mas esse cara é meio diferente, né? Eu falei, ele é muito diferente. E ele é tão educado que está até me irritando. Ele era muito sereno, muito tranquilo.
E eram características que mexiam ali comigo. E aí a gente foi ver esse apartamento e tal, visitamos o decorado, voltei para casa com um cara na minha cabeça. Era como assim, se eu tivesse já visto ele outras vezes, era como se eu já tivesse um sentimento por ele, e eu não estava entendendo o tamanho daquilo que estava ampliando, eu não estava tendo controle sobre aquilo que eu estava sentindo. Afinal, ele era o que eu buscava em termos, porque no topo da minha lista, a primeira coisa que está escrito é que o meu esposo seja um apaixonado por Jesus. Então, aquele corretor não era tudo o que eu queria, mas eu olhei para outras qualidades dele. Só que quando chegou domingo à noite, eu falei, pronto, acabou. Na segunda-feira só vou mandar um áudio, eu não tenho condições de comprar esse apartamento, foge da minha realidade, e acabou o contato, eu nunca mais vou ver esse rapaz, e fim. Quando chegou a segunda-feira, eu gravei o áudio, eu expliquei que não iria comprar, e pensei, acabou, cada um para o seu lado, eu não vou mais sentir o que eu estou sentindo, e eu não vou ver mais esse rapaz. Para minha surpresa, ele gravou um áudio falando assim, Daiana, eu consigo fazer isso, isso, isso e mais isso para você. E esse monte de isso cabia no meu bolso. Nesse momento eu não olhei para o risco que eu corria. Eu simplesmente falei, eu preciso desse apartamento e uma outra oportunidade como essa, eu não vou conseguir. Ainda que ameaçasse talvez o meu relacionamento com Deus. Mas eu cheia de eu falei assim, é impossível dar errado, não vou ser tentada, estou mexida, mas um cara desse certamente tem alguém. Segundo, essa negociação no máximo a gente fecha em 2, 3 semanas. E terceiro, ele jamais vai olhar para mim. Porque diante de um ídolo, o que a gente faz? Se humilha e o exalta. Então, eu só exaltei ele e me menosprezei. Jamais, eu não. E, para minha surpresa, a negociação durou 2 meses, o banco entrou em greve, ele não tinha uma namorada e ele se interessou. Só que quando ele deu as investidas, eu não conseguia achar que estava demais. Os meus amigos que falaram, Dai, olha a gentileza, tá absurda. Ele está arrastando um caminhão aí para você. E aí eu falei, não, eu acho que não. Quando ele deu uma investida um pouquinho mais direta, eu não estava esperando, e aí eu travei. Não correspondi. E o fato de eu não corresponder, eu acho que ele entendeu que, não, acho que ela não quer. E ele não investiu mais. Só que eu fiquei em contato com esse corretor durante 2 meses. Então, o banco em greve, ele precisava falar comigo para poder manter ali o cliente ativo, porque eu poderia desistir a qualquer momento daquela compra. E a gente foi conversando, não falávamos de coisas nossas, falávamos mais de apartamento, mas aquilo foi o suficiente para me fazer apaixonar por ele. No final da história, eu não pequei. Glória a Deus por isso. Eu não pequei, eu comprei o apartamento. E talvez você pense aí, então deu certo. Você brincou lá com a tentação, fez o seu cálculo aí e deu certo. Você comprou um apartamento e não pecou. Irmão, não dá certo brincar com tentação. Eu não pequei, mas eu vivi o pior esfriamento de fé que eu já pude ter sentido na minha vida. Porque quando eu assinei o contrato, eu não estava feliz porque eu tinha o meu apartamento. Eu estava quebrada. Porque eu estava apaixonada por um cara do mundo e eu não podia ter. Eu não podia ter acesso a ele. Acabou. Cortamos a ligação e era cada um para o seu lado. Eu já vinha de baques emocionais nessa área, o fato de não ser correspondida, a esperança que é frustrada, e eu não soube lidar com aquilo, e diante de toda a situação, eu cheguei na minha líder e eu falei, olha, eu não consigo seguir, eu não quero mais liderar, eu não quero a igreja e também não quero o mundo, mas automaticamente, se eu não estou na igreja, cara, eu estou no mundo.
não tem dessa. E eu também, na época, liderava uma equipe no trabalho, era uma equipe grande de pessoas, e eu falei, também não quero. Cheguei no dono da empresa e falei, eu não quero liderar, se você quiser pode retroceder o cargo, pode diminuir o salário, eu não quero mais. Eu queria me fechar no meu mundinho. E eu me fechei no meu mundinho por 4 meses. Fiquei 4 meses sem vir muito aos cultos, eu vinha mais de domingo de manhã, eu não queria relacionamento, eu não vinha mais na igreja de sábado, eu perdi a vaidade, eu não me arrumava mais, porque o meu pensamento era, por quê? Tudo o que eu mais queria não tem dentro da igreja. Porque tudo o que eu mais queria, eu encontrei no mundo. E eu falei essa frase com 29 anos de idade. Então, assim, não se sente seguro porque você acha que sabe das coisas e que não vai acontecer com você. Porque se você não vigiar, pode sim acontecer com você. O eu não pode ser a nossa segurança. O Senhor é a nossa segurança. É a voz dele que nós temos que ouvir. É ele que tem que nos guiar. E eu fiquei ali fria por quase 4 meses. E eu voltei mesmo para Deus no revisão de 2017. Então, final do ano de 2016, eu soltei da mão de tudo. E quando eu voltei, uma das coisas que eu falava para minha líder era, eu achava que eu amava o Senhor, mas eu descobri que eu não amava do jeito que eu amava. Porque eu praticamente troquei Jesus, que eu conheço, tenho relacionamento, por um cara que eu não conheço. Então isso me doía tanto, que eu comecei assim, a me desesperar, como se eu nunca tivesse amado ao Senhor. E naquele revisão, não teve algo que mais me marcou como uma canção. A canção dizia, eu não vou cantar, porque eu não sei cantar, mas a canção dizia, uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E eu cantava essa canção para Deus desesperada. Eu falava, Jesus, eu quero ficar. Jesus, eu não quero sair. Me deixa ficar todos os dias da minha vida. Ainda que os meus sonhos não se realizem, ainda que eu não consiga alcançar talvez as coisas que eu desejo, o Senhor é suficiente e eu quero estar com o Senhor todos os dias. E por um fio, irmão, por muito pouco, eu não fui tirada da igreja por um desejo do meu coração, por aquilo que governava. Talvez você pense aí, mas Dai, você não tem mais o sonho de se casar com uma pessoa como você gostaria. Eu gostaria de casar com uma pessoa com as características que eu disse. Mas se o Senhor não me der alguém com essas características, não importa. Porque eu quero aquilo que Ele tem para mim. E talvez Ele realmente venha completamente diferente. Mas Ele é o melhor de Deus para a minha vida. Então eu não vim para o mundo para cumprir as minhas vontades, para cumprir os desejos do meu coração. Eu vim simplesmente para cumprir um propósito de Deus e a vontade dEle que vai ser realizada na minha vida. Quando nós olhamos lá para o versículo de Mateus 6,33, a palavra fala assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, se eu e você deixarmos essa verdade reinar dentro do nosso coração, as coisas vão acontecer para nós, irmão. O casamento vai vir, os filhos vão vir, aquilo que você almeja no Senhor vai vir, porque é algo que o Senhor tem para nós. Ele tem prosperidade, Ele tem planos de paz para cada um de nós. Só que muitas das vezes nós não estamos preparados para ver as coisas acontecendo em um outro plano, em um outro momento. Então eu não sei qual é o ídolo do seu coração nessa noite.
Eu não sei aquilo que você talvez identificou que realmente tem ganhado um espaço maior no seu coração. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria que você desse lugar agora para que o Espírito Santo possa mostrar para você aquilo que talvez você trocou. Talvez você tirou Jesus do topo, talvez você colocou a sua vontade e simplesmente não tem deixado Ele reinar. Mas às vezes você já até entendeu que é para você deixar de fazer algumas coisas, é para você abandonar certos hábitos, mas talvez você tenha sido resistente. Às vezes o Senhor fala com a gente fica ali pensando, não é o Senhor que falou, acho que é a minha voz do coração. E no fundo, a gente sempre sabe o que é para a gente fazer, o que é para a gente soltar. Se eu tivesse ouvido Deus naquele momento do apartamento, eu não teria comprado. Mas talvez você pense, mas é um apartamento, é um investimento. Eu preferia 1000 vezes não ter o apartamento do que voltar, do que ficar sem o Senhor. Porque enquanto eu entregava as coisas do reino, enquanto eu entregava a minha célula, enquanto eu entregava a minha vida de oração, eu simplesmente estava perdendo mais um dia na casa do Senhor. E quando a gente sofre algumas coisas que a gente não gostaria de sofrer, algumas decepções, a gente esquece que Deus está contando com a gente. Quando eu entreguei a minha célula, eu chorei muito, porque eu havia entregado. Mas aí, quando eu voltei para a igreja, eu não voltei com a intenção de pegar as meninas de volta. Eu falei, eu vou fazer o grupo tudo de novo, eu vou começar do zero. Só que quando eu voltei, eu dei falta de 2 pessoas. Eu falei, fulana, cadê a fulana e a fulana? Olha, Dai, elas não estão mais. Elas desviaram, seguiram outros rumos. Eu sei que elas poderiam, talvez, ter se desviado comigo. Mas a gente não pode transferir responsabilidade. Era minha responsabilidade cuidar daquelas meninas. Nós vamos prestar contas a Deus das coisas que Ele confia nas nossas mãos. E quando eu simplesmente jogo as coisas de Deus fora, quando eu simplesmente solto da mão de Jesus, eu estou soltando muita gente aqui. Eu estou deixando de cuidar de muita gente. E no final, o maior prejudicado sou eu e sou você. Ok, eu não pequei, mas eu não precisaria ter ficado ali 5, 6 meses longe da presença de Deus. Mas graças a Deus que eu estou na casa do Senhor. Graças a Deus que eu voltei para esse lugar. Graças a Deus eu posso me sentar à mesa com o Senhor. E ainda que o casamento não venha, ainda que outras coisas que eu almejo não aconteçam, eu quero chegar lá nos 40, 45, 60 com Ele. Porque nada vai adiantar eu chegar lá sem Ele. Amém? Eu queria te convidar, caso você sinta a liberdade de vir entregar o seu ídolo. Talvez você não queira entregar. Talvez vai doer muito. Talvez você vai falar, Dai, eu não consigo ficar sem. Dai, eu não aceito esse plano de Deus para mim, porque as coisas aconteceriam muito mais rápido. Mas eu posso te garantir que aquilo que o Senhor tem é muito melhor do que aquilo que a gente acha que vai dar certo para nós. Os planos dele são mais altos, os planos dele são melhores do que o meu e do que o seu. Amém? Aleluia. Nós vamos cantar uma canção. Sinta-se na liberdade de entregar o seu Isaac aqui ou aí aonde você está, mas não deixe de entregar aquilo que você entendeu que não deve governar o seu coração. Deixa Jesus reinar, em nome de Jesus. Amém.
mim, e a cada dia eu te amo mais. Só o teu amor, só o teu amor, só o teu amor me faz gastar minha vida aos teus pés. Constrange e me faz ser alguém melhor. O teu amor me aprisionou com algemas que eu jamais me soltarei. O teu amor está ganhando forma em mim, e a cada dia eu te amo mais, e a minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda. Depois que eu olhei pra ti, tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro. E a minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda. Depois que eu olhei pra ti, tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Que a minha vontade vale mais que os meus sonhos, vale mais do que minha vida, Senhor.
totalmente teu. Alô? Amém. Queria complementar aqui, falar algo que o Senhor falou comigo aqui durante a palavra da Dai. Elias foi um homem que tinha propósito, chamado. Elias foi um homem que serviu, um homem que fez grandes coisas, mas em um determinado momento, o emocional dele consumiu. E ele se viu diante de uma situação que ele não conseguia fazer ou lidar, mesmo diante de grandes forças. E algo que o Senhor falou comigo aqui, é que existem pessoas, jovens, que se sentem assim. Jovens que têm a disponibilidade, que estão servindo, que alguém pede alguma coisa e está sempre disposto, mas que às vezes a alma, o emocional, o medo começa a dominar. A gente chega num determinado ponto, num determinado momento, que eu não consigo ver situações ou possibilidades. E aquilo que eu faço é me trancar. A Dai deu o testemunho dela em um determinado momento. Mesmo servindo, ela teve um momento de caverna dela, assim como Elias. E eu sei que às vezes, quando alguém está aqui em cima, que traz uma palavra, que Deus fala com a gente, e às vezes quando fala assim, gente, tenham a liberdade, venham aqui na frente. Quando a gente está na caverna, como Elias, às vezes a gente não consegue ouvir. Deus teve que falar com Elias com diversas formas, de diversas maneiras, até que ele realmente conseguiu ouvir. Porque quando Deus quer falar com a gente tem que estar aberto para ouvir a forma como Deus quer falar. E a nossa alma, assim como a Dai colocou, às vezes a gente tem um padrão e coloca o agir do Senhor dentro desse mesmo padrão. E não é. Deus fala com a gente do jeito que Deus quer. Só que a gente tem que estar com os ouvidos abertos para ouvir a voz dele. Porque se eu quiser ouvir o que eu quero ouvir, eu vou entender e interpretar o que eu quero entender e o que eu quero interpretar. E o Senhor nessa noite, Ele quer vir para tirar vocês da caverna. É tempo de sair. Nós somos jovens. Eu me considero jovem, eu sou jovem. As costas doem, mas eu sou jovem. Mas, cara, ninguém tem maior força, maior disposição do que nós. Ninguém consegue sair, evangelizar, fazer tantas coisas como nós. Mas sabe o que acontece? O emocional, o seu medo, a sua vergonha está te trancando dentro de uma caverna. Cara, você vai ficar fazendo o quê? É tempo de sair. É tempo de sair. E você sabe como que a gente sai da caverna? A gente sai da caverna saindo primeiro do nosso lugar. É dando um passo de fé. É dizendo, Deus, eu quero ouvir a sua voz. Sabe por quê? Eu não quero ficar lá chorando o tempo, pedindo para morrer, como Elias ficou. Ou como a Dai comentou, que eu não queria nem sair, nem vir aos cultos, porque eu estou no meu emocional, olhando para mim, olhando para o meu eu, com medo, com aquilo trancado dentro de mim. Então eu vou fazer um novo apelo. Esquece quem está aqui, esquece quem está do seu lado. Você vive é para você. Você sabe quem que é o seu maior inimigo? É você mesmo. É você lutar com aquilo que vem na sua mente. Porque às vezes a gente coloca uma culpa maior no diabo que não é dele. Ele só joga uma palavra, o restante quem faz somos nós. Então sai
da caverna. Vem para frente, vem dizer para Deus: eu estou ouvindo a sua voz. Eu não quero ficar aqui chorando, eu não quero ficar aqui reclamando, eu não quero ficar aqui murmurando, dizendo que as coisas não acontecem na minha vida. É tempo de sair da caverna. O que te impede? O que você fica lá sofrendo? Ai, não consigo passar no vestibular, eu vou ficar lá chorando, não consigo arrumar emprego. Para com isso, gente, é tempo de sair da caverna. Deus manda falar para vocês: não fiquem, não sejam como Elias. Não precisa ficar 4 meses fora da igreja como Adai. Esquece quem está do seu lado e vem para frente. Vem dizer para o Senhor: eu estou aqui, eu vou sair da caverna, porque eu não quero mais ficar deixando o meu emocional me dominar. Em nome do Senhor Jesus, faça uma oração para o Senhor. Faça a sua oração. Porque às vezes a gente também fica esperando que alguém venha e pôr a mão na nossa cabeça, e nós não vamos não. Deus quer ouvir a sua voz. Então fala, ora para o Senhor. Fala para o Senhor: eu estou saindo da caverna nessa noite, eu estou me entregando, eu estou quebrando tudo, e eu não vou ficar aqui chorando. Em nome do Senhor Jesus. Deus, eu quero declarar as mentes sendo libertas nessa noite. Toda seta de engano, toda prisão sendo quebrada agora em nome de Jesus. E eu declaro que eles não são como Elias, que vão ficar chorando, esperando a morte. É tempo de sair da caverna, em nome do Senhor. Nós vamos sair para casa e assimilar isso. Avivados para o novo tempo, toda essa mensagem faz parte também, que nos prepara o nosso alicerce interior para suportar as grandes obras que o Senhor está promovendo, está querendo fazer no nosso meio. Então isso também faz parte. As renúncias, as entregas, as ofertas, faz parte de estarmos sendo avivados para o novo. Você diz yes? De verdade? Então vamos para casa, assimilar tudo isso e entender o que Deus está nos falando. Amém? E por último, acorda aí, Pedrinhos. Mulheres